Estamos ao vivo! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso projeto Evolution. Fala, Luan! Boa noite, galera! A gente está começando aqui mais um episódio do nosso projeto Evolução, nosso projeto Evolution. Vou tomar uma água aqui. E muito feliz de estar aqui com vocês, mais um encontro. Esse é o nosso projeto Evolução, projeto Evolution, que a gente apelidou. A ideia, o grande benefício desse projeto é trazer um conteúdo de alto valor para você, trazer aqui ferramentas práticas, ou seja, ferramentas simples que vão te ajudar aí, que vão te ensinar a transformar a sua mente, a transformar os seus pensamentos na maior fonte de disciplina. Talvez eu diria na maior fonte de prosperidade. Esse é o grande benefício do nosso projeto Evolution. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o Yuri. Eu sou especialista em projetos, né? Champion em projetos principalmente de melhoria em grandes empresas. Sou treinador com foco em desenvolvimento comportamental também. Isso é para você que não me conhece ainda. E seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso projeto Evolution. Hoje a gente vai fazer uma parada diferente. A gente vai fazer praticamente um bate-papo aqui. E a ideia é a gente trazer várias ferramentas, várias insights aí para você já aplicar no seu dia a dia, para aplicar na sua rotina, seja no trabalho, seja na empresa, seja no seu dia a dia como pessoa, ou às vezes até na área financeira também. São rotinas que vão influenciar como um todo. Porque assim como você, às vezes eu também passo por certas dificuldades de implementar a rotina e manter bons hábitos. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. E para a gente já começar com o pé direito, eu vou colocar o tema de hoje aqui no comentário, eu vou fixar. E para a gente começar com o pé direito, clica na gaivotinha que tem aqui do lado, ó, no aviãozinho que tem aqui, já compartilha aí com umas 5 pessoas. A hora que você clicar, vai subir uma janelinha. As 5 primeiras pessoas que aparecerem lá são as pessoas que estão online agora. Já manda para essas 5 pessoas que o conteúdo de hoje vai ser o seguinte. Qual que é o nosso tema? Como criar do zero uma rotina ideal. Ou seja, a gente vai trazer aqui pontos fundamentais que vão te ajudar a criar uma rotina com muito mais produtividade e alta performance. Como eu falei, o grande benefício do nosso projeto Evolution nada mais é do que o quê? Trazer ferramentas práticas, ferramentas de aplicação rápida. Você pode acabar a live aqui hoje e já começar a aplicar. Eu vou colocar o comentário enquanto eu coloco o nosso tema aqui. Já clica no aviãozinho e compartilha com a galera, porque eu tenho certeza que esse conteúdo de hoje vai ajudar muita gente. Um conteúdo 100% gratuito. Deixa eu colocar aqui então. O nosso tema de hoje é o seguinte, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Só para confirmar se meu áudio está bom. Meu áudio está legal. Olá, Bruna. Meu áudio tá bom? Tá bacana? De 0 a 10, se alguém puder colocar para mim, por favor. Como criar do zero? Muito obrigado. Uma rotina ideal. Bora. Mete o dedão aí na setinha. Vamos começar o nosso conteúdo. Compartilha com a galera, que é isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sinto que essa é a maior dificuldade e também foi minha maior dificuldade ao longo do tempo. Conseguir enxergar qual é a rotina ideal. Como definir uma rotina ideal? Quais são os passos, quais são as ações que eu preciso incluir ou colocar dentro do meu dia a dia para ter uma rotina ideal. E eu acho que uma forma legal da gente começar é a gente primeiro contextualizar, né? O que é uma rotina? O que significa uma rotina? Uma rotina, galera, nada mais é do que o quê? É um conjunto de ações que você realiza no seu dia a dia
E essas ações realizadas de forma contínua acaba gerando uma execução automática. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A rotina nada mais é do que o quê? Um conjunto de atividades que você faz no seu dia a dia, que, executadas de forma repetitiva, se torna algo automático. Talvez eu diria que é algo parecido com o hábito. E, consequentemente, o que acontece? A gente começa a gastar menos energia. Então, para a gente contextualizar, e antes de eu convidar a nossa parceira aqui especial hoje, o ponto é, o que é uma rotina? A rotina nada mais é do que conjunto de ações que são repetidos de forma constante, que vão gerar aí uma economia de energia. Vai fazer você gastar menos energia. Exemplo, quando eu comecei minha jornada aí, hoje eu tenho um conjunto de ações que eu gosto de chamar de rotina matinal poderosa. Eu faço todos os dias aí um conjunto de ações, quem me segue percebe aí. Mas quando eu comecei, não era dessa forma. Lá atrás, em 2018, eu me lembro muito bem, às vezes você pode estar passando por isso também. Lá atrás, em 2018, quando eu fui tentar ler o meu primeiro livro, e esse primeiro livro foi O Poder do Hábito, eu não conseguia ler mais do que 3 páginas. E eu lembro que eu falava assim, ó, hoje eu vou ler 20 páginas. Hoje eu vou ler 30 páginas. Eu não saía de 3, eu não saía de 4 páginas. Eu vivia frustrado. Por quê? Eu não entendia que a rotina demanda um esforço inicialmente. E aqui a gente vai entrar no detalhe de como você pode criar do zero aí uma rotina ideal para você. Ou seja, em resumo, a rotina é um conjunto de ações que, se repetidas, vão te gerar o quê? Economia de energia. Consequentemente, economia de tempo. Agora, o que é importante deixar claro, né, antes da gente entrar em como fazer isso? Eu vejo que as pessoas confundem muito o quê? As pessoas confundem muito o que é rotina e o que é monotonia. Escreve para mim no comentário o que você entende por rotina. Qual que é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa? A rotina, ela é monótona? Ela é legal? Escreve para mim aqui no comentário. Qual que é a primeira ideia que você tem na sua cabeça quando você fala assim, eu tenho uma rotina. Essa rotina ela é produtiva, ela é monótona. Qual que é a ideia que você tem? As pessoas confundem muito rotina e monotonia. O que eu quero te dizer com isso? E aqui eu acho que vale a pena te fazer uma pergunta, fazer você pensar no seguinte. Por quanto tempo nós passamos aí indo para o mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, e no final a gente falou assim, nossa, passou tão rápido. Vou te dar um exemplo. Por quanto tempo você passou aí o ensino fundamental, fazendo o mesmo percurso, indo para a mesma escola, vendo talvez as mesmas pessoas, por pelo menos 1 ano? A gente colocou, acho que a rotina é sempre mais eficiente. Por pelo menos 1 ano a gente passa, vamos considerar que você mudou de escola aí. Se você não mudou de escola por 8 anos, você fez o mesmo percurso, você teve uma rotina. Agora, por que não era uma monotonia? Por que não era uma coisa chata? Porque você fazia basicamente a mesma coisa, mas de forma diferente. Então você ia para a escola e aí um dia você tinha aula de português, outro dia, no mesmo dia você tinha aula de geografia, depois de história, enfim. A gente passa por 8 anos indo para o mesmo lugar, indo para a mesma escola, tendo uma rotina. O que é diferente de monotonia. Ou seja, a rotina é algo intencional. Você tem uma intenção por trás dela. Você não simplesmente faz por fazer. Existe uma intenção. Essa é a principal diferença entre ter uma rotina e ter algo que você faz apenas por fazer e isso se torna chato, se torna uma monotonia. Vou te dar um exemplo.
Quando você... Vou pegar um meu exemplo, corrida. Recentemente eu estou praticando bastante a corrida. Quem me acompanha nas histórias, nos stories sabe. Eu poderia muito bem fazer o mesmo treino todos os dias. Só que o que ia acontecer? Em algum momento eu ia falar, cara, chega desse treino aqui que eu não aguento mais. Mas eu faço o meu treino de corrida terça, quinta e sábado de forma diferente. Ou seja, na terça eu faço um treino mais longo, ou um treino de tiro. Hoje eu fiz um treino de rampa, por exemplo. Na quinta eu faço um treino um pouquinho mais distante e no sábado eu aumento. O que eu estou querendo te dizer com esse exemplo? Rotina não é você pegar e sair para correr e fazer todos os dias o mesmo percurso. Você sempre sai do ponto A, passa na avenida XPTO e chega no ponto B. Rotina não é isso, gente. Isso se torna monotonia, se torna algo chato. Rotina é você fazer a mesma coisa de uma forma diferente. E as pessoas confundem muito. Por isso que a maioria, e eu já errei nisso também, achava que é simplesmente ficar repetindo a mesma coisa. Óbvio, uma coisa ou outra talvez vai ser parecida, mas é você procurar dentro da essência daquilo que você tem intenção de fazer, formas diferentes de fazer. Exemplo, academia. Faz sempre o mesmo treino, por que não mudar o treino? Exemplo, um livro. Comecei a ler um livro de um tema que eu tenho interesse. Ah, deixa eu ler algo diferente. O que eu comecei a fazer recentemente? Recentemente não, já tem um tempo. Eu comecei a ler trechos da Bíblia. É algo que eu não fazia, não deixa de ser um livro. Independente de qualquer crença, fé ou religião. Ou seja, eu estou lendo, minha atividade principal é a leitura, mas eu estou fazendo de forma diferente. A Bruna colocou assim, para mim rotina traz organização. Então, para mim o ideal é manter uma rotina. Exatamente. Por que é ideal? Porque ela economiza energia, Bruna. A gente entra num ponto de automatização, vamos dizer assim, que você passa a reduzir energia, você reduz o seu consumo de tomada de decisão. A gente toma muita decisão durante o dia, muita. E isso vai minando a nossa capacidade, de manter a disciplina e a concentração. Então, quando você tem rotina, você consequentemente entra de forma automática naquilo que você sabe que te traz resultado. Logo, você talvez tenha mais resultado com menos energia. E hoje a gente vai falar exatamente isso. Exatamente isso. Então, em resumo, monotonia é você fazer uma coisa simplesmente por fazer. Eu já fiz muito isso, eu acredito que você às vezes também faça isso. Eu fiz isso teve uma época da minha vida, eu acho que vale a pena eu comentar, que eu fazia inglês e eu não sabia nem por que eu estava fazendo inglês. Eu simplesmente fazia por fazer. Quem de você aí quais de vocês aí já fez isso? Simplesmente fazer por fazer. Escreve para mim aqui no comentário que eu vou convidar aqui nossa parceira especial, aqui nosso convidado especial. Quantos de vocês já fizeram coisas apenas por fazer? Tendo uma monotonia. Deixa eu chamar ela aqui. O Vitor colocou, fiz sem saber o sentido. Isso acontece muito. Às vezes a gente faz e não sabe por que a gente está fazendo, né? E isso vai ser um ponto que a gente vai comentar também aqui. Deixa eu chamar a nossa convidada especial aqui. E eu confesso que é a primeira vez que eu tô vendo ela pelo vídeo. O Beto colocou, já fiz. Beto, isso acontece, infelizmente, com uma certa frequência. Deixa eu chamar aqui a Vanessa. Nada mais é por emoção. Fala, Vanessa. Oi, como vocês estão, gente? Boa noite, todo mundo que está aqui na live. É um prazer estar aqui a todos. Meu nome é Vanessa e eu trabalho com produtividade e organização, planejamento. No meu Instagram eu falo sobre planejamento e organização. Então, se você quer aprender a ser uma pessoa organizada e ter um bom planejamento, é só me seguir. Já estou aqui fazendo minha apresentação já. Top. Muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, Vanessa. Igual eu comentei com a turma.
É a primeira vez que a gente está se vendo por vídeo, né? A gente conversou bastante por mensagem. E a ideia é a gente falar um pouco mais aí sobre a rotina, né? E eu estava comentando sobre a diferença entre rotina e monotonia. E uma das coisas que eu acho que vale a pena a gente comentar, e você como um expert nisso, qual que será que é o maior benefício que a gente tem, né, dentro de uma rotina que você enxerga, talvez, Vanessa? O maior benefício dentro de uma rotina é que você se propõe a se desafiar todos os dias. Eu acho que para a rotina não ser monótona, ela tem que ter essa questão do desafio. Todo dia você tentar ser mais do que você foi no dia anterior. Por exemplo, hoje, se eu hoje estou igual o Paulo Musi, eu sigo o Paulo Musi e acompanho ele, ele é um ótimo, ele é muito bom para falar sobre isso justamente sobre essa questão de performance em academia e tudo mais. E ele diz muito sobre isso. Você não tem que achar que você tem que pegar 30 quilos a mais cada dia ou 10 quilos a mais cada dia. Você tem que pegar 1 quilo a mais cada dia, porque 1 quilo a mais cada dia são 365 quilos por ano, entendeu? Então, assim, é Sim. uma evolução constante. Todo dia você vai ter que ser 1% melhor do que você foi no dia anterior. Então, o que é isso? Isso faz com que a rotina ela não seja monótona, porque você está sempre buscando evoluir. E eu acho que é isso, você tem que evoluir. Se hoje você não conseguiu, amanhã você vai e tenta de novo, e aí você acrescenta alguma coisa para poder mostrar para você mesmo que você pode, que você é capaz de fazer algo além do que você já fez anteriormente. Show. Eu acho que é muito disso que você comentou do Paulo Musi, e eu sigo ele também, é um cara espetacular. E tem um detalhe fundamental nisso que você falou, que eu vejo que as pessoas se perdem muito, e eu vejo que esse é o grande benefício de uma rotina. Às vezes a gente acha que a gente tem que andar 1 milímetro e 1 milhão de direção. Na verdade, não. É você fazer exatamente isso que você comentou. O grande benefício da rotina, o que, que é? É 1% melhor todos os dias. É o jogo do 1%. Eu acho que esse é um ponto que às vezes nós, por sermos muito ansiosos, e até às vezes me incluo nessa, quer fazer tudo ao mesmo tempo e não sai do lugar, né? Então acho que esse é o um dos benefícios da rotina aí, né? E sem dúvida alguma acho que aumenta muito o nosso nível de disciplina também, né, Vanessa? Não sei se você tem essa mesma percepção. Sim. É igual, a disciplina, ela vem, é igual, assim, a disciplina ela só é efetuada depois de 90 dias que você está executando a mesma coisa. São 3 meses aí para você ser disciplinado, entrar numa rotina e fazer isso sem que assim você fique se pressionando, porque no início é muito difícil. Tem dia que você vai acordar mais cedo, tem dia que você vai acordar mais tarde, tem dia que você vai conseguir realizar suas atividades, tem dia que você não vai conseguir. Então, assim, no início ele é sempre muito mais difícil. Mas hoje, por exemplo, se eu não for para academia, eu sinto falta de ir para academia. Se eu acordar tarde, eu falo assim, por exemplo, a minha amiga vem aqui em casa e ela dorme aqui e aí eu não pego aquele mesmo horário que eu pego matinal. Mas quando ela sai da minha casa, eu tô saindo junto com ela para ir para academia. Então, assim, se torna um hábito. E é isso, a rotina é para você criar hábitos. E hábitos fazem com que você se torne uma pessoa disciplinada, uma pessoa de sucesso, uma pessoa que evolui sempre, em constante evolução. Legal. Você comentou de acordar à tarde, eu costumo acordar bem cedo, né? No final de semana passado, eu casei. E aí eu acordei, era quase meio-dia. Acordei de verdade, quase 1 hora da tarde. Eu me senti assim, horrível, porque é uma coisa que eu não tô acostumado. Fazia tempo que isso não acontecia comigo. E pra gente seguir, ô Vanessa, eu acho que eu vejo que muita gente se pergunta, né? Tá bom, legal isso tudo, traz resultado, mas e se eu não fizer nada? Né? E se eu não implementar uma rotina, o que, que vai acontecer? O que, que pode acontecer? Né? Eu vejo que se você não implementar uma rotina, praticamente você não vai sair do mesmo lugar. Você vai continuar tendo os mesmos resultados. E uma coisa que eu gosto de falar é tem gente que tem aquele sentimento que a vida está engolindo, né? Tem um monte de coisa para fazer, está sempre naquela correria. E a rotina vai te ajudar nisso. Então, se você não tiver uma rotina, consequentemente, você vai sempre se sentir engolido pela vida, ou seja, nunca vai ter tempo, né? Sem uma rotina, eu classifico assim a minha vida antes e depois de uma rotina como uma vida com sentido e sem sentido. Porque quando você não tem uma rotina, você não tem um sentido, você não está andando sem direção nenhuma.
E quando Sim. você tem uma rotina, você tem um sentido. Você sabe para onde você quer ir, você sabe para onde você quer caminhar. Por exemplo, tudo tem um motivo. E a gente vai explicar isso mais pra frente, que, por exemplo, para mim estar fazendo essa questão de saúde, para mim conseguir emagrecer, eu já sei meu propósito. O que, que eu tenho que fazer para emagrecer e ir para academia? Aí eu coloco isso na minha rotina. Se eu quero melhorar a minha saúde, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me alimentar de forma melhor, eu tenho que beber mais água. Isso aí eu coloco na minha rotina, porque eu preciso disso para mim ter um motivo, né? Eu tenho um motivo para isso. Se eu quero ter mais tempo com a minha família, então eu vou me organizar, eu vou preparar minha rotina para ter esse tempo de qualidade com a minha família. Então, tudo isso aí, tudo que você faz tem que ter um motivo, você tem que ter uma motivação. Mesmo que você não acorde motivado, mas você tem que ter um propósito, uma meta. Uhum, faz total sentido. Acho que só para antes da gente entrar na parte do como fazer, né? Eu acho que a gente conseguiu ilustrar muito bem a importância de ter uma rotina. E na minha cabeça eu tenho o seguinte conceito, que rotina ela liberta. Tem gente que acha que aprisiona, mas na verdade a rotina liberta. Eu percebi que de um tempo para cá eu falo muito disso. Eu aumentei muito meu nível de resultado e às vezes eu fico pensando por quê. E aí quando eu paro para analisar, antes eu não fazia nem 10% do que eu fazia hoje. Obviamente, associado muito a um porquê e um para quem, que vai ser duas coisas que a gente vai falar mais para frente. Então, é nítido a importância, os benefícios que uma rotina traz pra gente, né? E eu acho que o que a galera tá esperando agora, que eu acho que a gente pode entrar, mas não sei se você quiser colocar alguma outra coisa, fica à vontade, é por onde começar, né? Como que a gente começa a organizar tudo isso? Qual que é o primeiro passo? O que eu devo fazer? Eu acho que a gente pode entrar nessa parte mais prática agora para trazer ideias para a galera aí de ações, né? Sim. O que acontece? Eu acho que o primeiro ponto é você ter metas definidas. O que é que você quer para a sua vida? Assim, você primeiro tem que estipular onde você quer chegar e o que é que essa rotina vai trazer de benefício para a sua vida. E aí, então, você vai listar tudo que você quer conquistar. E aí, dentro disso, você vai estipular a sua rotina. Se você quer melhorar o seu trabalho, se você quer produzir mais, você vai colocar esse tempo de produção dentro da sua rotina, sem tirar o espaço das outras coisas. Mas para você ser produtivo, você precisa ter uma saúde, um bem-estar. Você precisa ser uma pessoa saudável. Então, você tem que se alimentar melhor, você tem que beber mais água, igual eu já tinha dito antes. Você tem que ter essa questão de saúde física, né? Você tem que ir para academia. Se você não gosta de academia, vai correr, faz um esporte. Porque isso aí também ajuda, porque você vai ter disposição, gente. Porque não adianta você só trabalhar o tempo todo. Você não vai conseguir fazer nada. Porque trabalho, ele cansa. Uma hora você vai chegar e vai ficar cansado, vai ficar exausto. E quando você tem essa questão de ter uma atividade física, isso ajuda você a ter disposição. Você também tem que ter essa questão do autoconhecimento. Você tem que ler, você tem que buscar ter esse network, conhecer pessoas. Então, você tem que ter um tempo realmente para você praticar esse autoconhecimento, assim, essa questão de autoconhecimento. Se você for uma pessoa ansiosa, o exercício físico ele ajuda tanto no autoconhecimento, ele ajuda muito, mais na ansiedade, né? Mas a meditação é uma ótima arma, porque para mim Sim. mesmo, que tinha muita insônia, a meditação foi um ponto essencial. E também tem a questão do ter tempo para si mesmo, né? Autocuidado. Você ter um momento de você se cuidar, de você olhar para si mesmo e assim, agradecer a esse momento assim de agradecer por tudo que você tem, essa questão da gratidão, porque cada pessoa ela coloca dentro do que você pode fazer. Eu vou dar o exemplo da minha rotina para Ah, vocês e aí depois o Yuri dá o exemplo da dele. E aí vocês peguem isso, entendeu? É igual eu falo, eu sempre bato na tecla. Você tem que fazer as coisas dentro do que você consegue fazer. Não adianta você fazer tudo de uma vez. Você vai colocando aos poucos. Começa com uma caminhada, depois vai beber água. Começa a beber mais água ao decorrer do dia. Um copo de água por hora, por exemplo, já ajuda bastante. Você não sim. consegue ler, então tenta pelo menos ler uma página por dia. No outro dia ler duas, no outro dia ler três. Aquela questão do 1% que a gente falou, entendeu? Exato. Gradativamente. Não tem paciência para meditação? Coloca uma música daquele som para dormir.
Eu comecei com isso, gente. É. No YouTube, sons para dormir. Eu comecei com isso. E aí depois você vai e coloca uma meditação guiada. Depois você vai vendo a diferença que isso vai fazendo na sua vida. Se você não consegue... se você não gosta de atividade física, de fazer Academia? academia, né? Você vai para essa questão, né? De esporte. Você pega um esporte que você gosta de fazer, ou você faz uma caminhada. A caminhada, ela é muito boa. Ou desce e sobe as escadas da sua casa. Você mora em um apartamento, eu moro no 10º andar. Eu já falei isso para minha mãe. Sobe e desce a escada. São 20 escadas, mais ou menos, que são 2 escadas por andar. Já faz um exercício. Então, assim, são coisas que você pode adaptar dentro da sua rotina. Por exemplo, a minha irmã, ela não tem tempo para ler em casa. Ela vai de ônibus para a escola e lê no ônibus, né, o livro dela. Isso aí ela fez o quê? Ela adaptou dentro do que ela podia fazer. Ela só não deixa de fazer. E é muito importante isso. Por exemplo, eu acordo 6 horas da manhã, às vezes 5h40. Aí depois que eu acordo, eu faço meditação. Depois que eu faço meditação, eu arrumo a cama. Geralmente eu arrumo a cama antes de meditar. Aí eu troco de roupa, encho minha garrafa d'água, desço pra academia aqui do prédio, faço a parte do elíptico, né, aqui embaixo. Depois eu acordo minha irmã e a gente vai junto pra academia. Na academia eu faço o treino, depois eu faço aula de dança, eu volto pra casa, eu tomo banho, eu tomo meu café da manhã, aí eu também faço a minha leitura do meu livro, que eu leio um livro, pelo menos uns 5 páginas de livro por dia, de 5 a 10 páginas. O quanto que eu consegui ler, assim, o quanto eu me senti que eu tô concentrada ali, prestando atenção no que eu tô fazendo. Depois Aham. eu começo a trabalhar, né? Porque eu trabalho em rede social, então tem que postar em cada rede social alguma coisa. Aí eu faço a minha. Aí depois do trabalho tem as coisas normais do dia, né? Que é comer, sair, resolver alguma coisa. Mas assim, eu tenho esse meu ritual da manhã, sabe? De Sim. sair, de ir para academia, ter o meu tempo de elíptico. Durante o elíptico, eu aproveito para escutar coisas motivacionais, assim, podcasts que realmente agreguem na minha vida. Por exemplo, do Joel Uhum. J, assim, disparado meu top 1 de podcast que eu escuto. Podcast que tem, por exemplo, o Paulo Musi, os Sócios. Então, assim, eu adaptei a minha rotina de acordo com o que eu posso, o que eu faço. Eu não acordo 5 horas da manhã e eu não incentivo ninguém a acordar 5 horas da manhã, gente, porque ninguém é de ferro. Todo dia alguém tem algum problema. Tem gente que vai dormir, por exemplo, na ansiedade, 1 hora da manhã, como eu vou falar? Acorda 5 horas da manhã, não tem como. Eu incentivo você a acordar mais cedo. Se você acorda 10 horas da manhã, tenta acordar 8. Se você acorda 9 horas, tenta acordar 7. Sempre Sim. tenta acordar um período anterior para você ter tempo para fazer mais coisas. Porque assim você vai se sentir mais saudável, mais produtivo, você vai sentir mais vontade de viver até. Então, assim, essa é a minha questão, essa é a minha rotina. E é assim que eu ensino lá. Eu ensino sobre produtividade saudável, sobre você implementar a sua rotina de acordo com o que você pode, que seja ideal para você. Porque cada pessoa é uma pessoa. Ninguém é igual Isso. a ninguém. Cada um tem seu tempo. É. Uma coisa legal, ô, Vanessa, enquanto você estava falando, estava pensando aqui, até o Beto colocou a rotina com programação é benéfico. O que eu vejo, a rotina ideal ela vai partir primeiramente de 3 coisas. Todos nós possuímos 3 grandes energias: energia mental, emocional e física. Para você achar a sua rotina ideal, você primeiro tem que ter uma intenção. Então, hoje, por exemplo, eu criei esse hábito, eu já me acostumei a fazer isso. Hoje eu acordo, em média, todos os dias, às 4h30 da manhã. Os dias que eu acordo mais tarde é 5. Quando eu perco a hora é 5h30. Mas por quê? Para mim fica bom. Para mim encaixa e é a forma com que eu me adaptei e eu consegui equilibrar essas 3 energias: mental, emocional e físico. Mas nada disso seria possível se, e aqui eu já vou deixar uma dica, se eu não tivesse um porquê e um para quem. Então, um porquê e um para quem são pontos fundamentais para você realmente dizer assim, cara, essa rotina me faz sentido. Essa é a rotina ideal que eu quero para minha vida. E aí eu tenho até
uma coisa que eu já fiz que me ajudou muito, que é fazer o quê? Para você pensar, né, nesse seu porquê e para quem. De que forma que você pode fazer isso? Pega o seu celular, depois que acabar a live, pega o seu celular, grava um vídeo assim, do tipo, por que que eu faço o que eu faço? Grava um vídeo para você mesmo. E aí, os dias em que você começar a aplicar essa rotina, assiste esse vídeo. Você vai lembrar do seu porquê e do seu para quem. É uma forma de você criar uma imagem mental daquilo que te fez começar, que é o que vai te fazer continuar dentro daquele objetivo, dentro daquela rotina. Porque, como você falou, Vanessa, a gente precisa ter energia, não só energia física, mas a gente precisa ter energia emocional para lidar com o dia a dia, com o trabalho, para lidar com a pressão, para conseguir equilibrar a balança financeira da vida. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, ao meu ver, que foi o que você comentou, foi fantástico. E aí, se você quiser comentar alguma coisa, fica à vontade, tá, Vanessa? Se quiser me Uhum. interromper. E se a galera quiser pedir, tirar alguma dúvida, também pode colocar no chat e a gente responde, né, Vanessa? Não tem problema nenhum. A galera Sim. pode ficar à vontade. Se tiver alguma dúvida ou às vezes alguma dificuldade que sente quando vai começar uma nova rotina. Então, a primeira coisa que eu falei foi as metas intencionais. A gente precisa ter um porquê e um para quê bem claro para fazer você começar, e isso foi o que me fez começar, e para fazer você continuar principalmente. Começar com microações. Às vezes a gente, igual eu falei, né? Lá em 2018, quando eu comecei, eu nunca tinha lido um livro inteiro. Fui ler O Poder do Hábito, queria ler 30 páginas por dia. Cara, esquece, você vai viver falando que você não sabe, que você não nasceu para isso, enfim. E aí você vai ficar expert em achar desculpa do porquê você não consegue. Mas não é que você não Sim. consegue, é que você quer dar um passo muito maior do que você está acostumado, né? Sim, é por isso que eu falei, 1% melhor a cada dia. Você tem que ser, não pode começar assim de uma vez. É igual eu falei, eu leio 5 a 10 páginas. Eu leio tanto que eu consegui ler e entender, porque não adianta eu ler só por ler. Eu tenho que ler e entender o que eu tô lendo. O Beto colocou assim, eu comecei arrumando minha cama. É uma excelente rotina, Beto, essa. É, Eu sempre arrumo a cama e eu sempre posto isso aqui, ó, para incentivar vocês a arrumar a cama, sempre que acordar, porque uma cama arrumada faz com que você não volte a deitar nela de novo. Quando você vê a cama ali desarrumada, você fala: "Nossa, eu vou voltar aqui para essa caminha agora, e dá tinha. tempo de voltar e dormir mais 5 minutinhos". Deixa eu ver, parece que tem uma pergunta aqui. Ó, a Bruna colocou assim: o que foi mais difícil quando começaram a ter uma rotina ideal? Acordar. É verdade. Eu acho que o Gente, mais foi difícil. acordar. Eu juro pra vocês, eu acho que a parte mais difícil é acordar. Não tem pra- outra coisa. Porque assim, o resto você consegue fazer. Agora acordar é a parte mais difícil. Porque principalmente nos dias de frio. E eu comecei a ter uma rotina assim, né, produtiva, quando tava frio aqui em Brasília. Então, assim, era muito difícil, porque eu acordava, tava chovendo, e eu tinha que levantar na chuva e pegar a minha roupinha, vestir aquela roupa de academia super calorenta, né? Porque você soa na academia, você não vai de roupa de frio. E aí ir até a academia e assim, você não querer levantar no outro dia, você fala: "Meu Deus, mas hoje eu tô toda dolorida, E não que vou eu tô levantar fazendo? hoje". Entendeu? Assim, eu acho que essa é a parte mais difícil, eu acho que é acordar. Acordar. Porque assim, para você acordar, você não tem que acordar só para você fazer um exercício, você tem que acordar para a vida, você tem que acordar e se for ler, você tem que saber o que você está lendo. Se você for cozinhar, você tem que saber o que você está cozinhando. Não é só falar: "Nossa, estou acordado", porque tá Acordei. acordado, todo mundo fica. Você É. tem que estar assim, antenado, assim. Para mim, o mais difícil foi acordar também. E eu me lembro que eu acordei e aí eu fui tentar meditar, né? Primeira tentativa minha de meditação, eu coloquei sabe aquele protetor auricular que tem indústria? E aí eu sentei no sofá e fui tentar meditar. Cara, eu cochilei, eu dormi, voltei a dormir. Então, Todo pra mundo. mim, o Ou mais difícil foi acordar e conseguir me concentrar. Eu não conseguia me sim, é isso que concentrar. eu tô falando. Não é só acordar, você tem que acordar pra tudo, não só Isso. abrir o olho. Porque abrir o olho é fácil. É Você tem fácil. que levantar, você tem que trocar de roupa. Isso é o difícil, principalmente, como eu falei, nos dias, né, que tá
sair assim, não, vou levantar. Vou, vou sair daqui porque tá muito quente. Agora, nos dias que são que assim, tá mais frio, a parte mais difícil realmente é essa questão de levantar, de acordar. Eu acho que é o mais difícil para qualquer pessoa, é acordar. Sim. Porque, É. assim, porque a cama é um lugar muito confortável. Muito confortável. Sua zona de conforto. Aí você levanta, você acorda, você tem que pular dali, sair da zona de conforto. Já começa. Por isso que, gente, eu vou dar uma super dica para vocês. Quando vocês forem levantar, vocês não pensam. Você só levanta. Abre o olho, levantou e pulou da cama. Já sai correndo. Porque assim, você já deu um impulso. Ui, tomei um impulso. Aí sai. Já desperta. Tem uma coisa legal que o Joel mesmo fala, que ele chama de TLA, tocou, levanta a água, que é já bater uma água na cara para você já despertar e estar presente. Porque, igual você falou, não adianta acordar, que é abrir os olhos, é acordar e realmente estar presente no momento. E tem uma coisa legal que eu gosto de fazer aos domingos, isso, uma rotina de domingo, um pouco diferente. Eu acho que todos nós, em algum momento do dia ou da semana, precisa fazer um trabalho de autorreflexão. O que deu certo, o que não deu certo. Eu acho que o domingo é um momento propício. Também, talvez além de organizar a agenda, mas de parar por uma hora, talvez, ou 40 minutos, e fazer essa autoanálise. Eu acho que essa é uma dica que vale muito a pena também. A Bruna perguntou pra gente que horas que a gente dorme, ô Vanessa. Então, a Bia também perguntou como se concentrar na meditação. A questão de concentrar na meditação é muito legal. Eu uso uma técnica muito legal, que eu vou contar para vocês a minha técnica para se concentrar na meditação. Eu fecho os olhos e aí, gente, eu me imagino fora do meu corpo. É loucura, parece loucura. Mas eu fecho os olhos e eu só abro quando eu consigo me ver fora do meu corpo. Porque eu acho que quando eu exerço isso, essa questão de parar para me olhar, falar assim, cara, eu quero me ver fora do que eu tô aqui. Porque aí eu tenho consciência sobre mim. Será que a minha autoimagem ela é suficiente para me conseguir me transfigurar para outro lugar? Tipo assim, me ver em outro estado. Aí quando eu consigo fazer isso, eu já tô tão concentrada naquilo ali de tentar me ver, que aí quando eu faço isso, aí eu pego e ligo a meditação guiada. Porque eu já me concentrei em tentar fazer alguma coisa. E aí, como eu já estou concentrado no estado de concentração, aí eu ligo a meditação guiada. Que aí é quando eu consigo realmente exercer isso, sabe? Sentir cada movimento do corpo, porque essa é a intenção. Você conseguir sentir a sua respiração, você conseguir controlar isso, que é muito difícil no nosso dia a dia, porque a gente respira assim. Você está na academia correndo, você tá assim. E a meditação, ela te ajuda nisso. Aí você consegue correr por mais tempo, você consegue executar suas tarefas sem ficar cansado, porque você já aprendeu a como lidar com a sua própria respiração. Porque o principal objetivo da meditação guiada não é só essa parte do relaxamento, mas é diminuir a pressão sanguínea. E quando você diminui a sua respiração, o seu ritmo respiratório, você diminui essa pressão sanguínea também. E aí faz com que você fique assim, menos acelerado, que você consiga se concentrar mais, que você consiga ter um dia melhor, ou que se você fizer antes de dormir, consiga ter uma noite de sono intensa e que você não fique acordando o tempo todo. Eu durmo cedo, gente. Eu sou igual velho. Eu durmo 9h30, essa hora tem vez que eu já tô dormindo. No máximo que eu durmo, assim, geralmente, né, quando eu não tô tão ansiosa, assim, pra alguma coisa, é 10 horas da noite. 10h30 eu já tô, assim, no nível, assim, de outro nível de sono, assim. Se eu não estiver dormindo, eu já tô dormindo nos pensamentos, já nem sei o que eu tô falando. E eu durmo cedo porque eu acordo muito cedo, assim, tecnicamente eu acordo cedo, eu prezo por dormir 8 horas, né, certinho, para ter essa questão de relaxamento. Como eu trabalho pensando demais o tempo todo, eu tenho que ter essa questão, assim, de relaxamento, né, mental. E, assim, eu coloco também vários despertadores, gente. Não é só você, você coloca 30 despertador, cada de 10 minutos, de 5 em 5 minutos cada um. Eu também coloco vários, porque tem dia que a gente não consegue acordar, assim, de uma lapada só.
Então, você tem que ter essa consciência também. Assim, eu tô falando a real pra vocês, porque eu quero que vocês entendam que todo mundo tem erro. Assim, você, às vezes a gente olha assim, ah, nossa, o pessoal, eu não sei se já vi, aqui me acompanha, sabe que todo dia eu posto a minha rotina de manhã, o que eu faço antes de ir pra academia, geralmente, né? Aí todo mundo, tem gente que fala assim, nossa, eu queria ser igual a você. Eu falei, caraca, velho. Será que as pessoas entendem qual é a dificuldade que eu passo antes de postar tudo Exatamente. isso aqui? Porque é muito difícil, não é fácil. Eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, nossa, gente, eu acordo feliz, sorrindo todo dia. Se vocês verem as minhas caras fazendo treino, vocês vão achar que sim, é a coisa mais engraçada do mundo. Porque um dia eu pedi pra minha irmã gravar e eu não consegui postar, porque eu achei muito engraçado, porque eu treinava. Eu treinava com raiva mesmo, assim, com ódio, mas eu treinava porque eu sabia que eu tinha que fazer aquilo. E hoje eu percebo o impacto disso na minha vida. Eu percebo, assim, quando eu me olho no espelho, eu me vejo mais bonita, eu me sinto mais confortável comigo, com o meu corpo, eu consigo me sentir mais produtiva, eu consigo, por exemplo, se eu começo meu dia, corri, fiz atividade física e tudo mais, eu sinto isso durante o dia inteiro. Tipo assim, eu consigo produzir mais, eu consigo ficar ativa, eu consigo conversar mais. Agora, se eu acordo e não faço o que eu tinha que fazer de manhã, eu me Já sinto é. totalmente cansada. É assim, quando dá, na hora do almoço, depois, sabe aquela batidão depois do almoço, você almoça e você sente assim. Aí vem bem mais pesado quando eu não faço o que eu tenho que fazer de manhã. Então, isso é a importância de uma rotina assim, bem adaptada. Porque no início sempre vai ser difícil. Gente, no início é muito difícil, é muito cansativo. Você se sente realmente cansado. Porque é igual exercício. Você faz exercício, seu músculo fica cansado, mas depois ele se regenera. E aí ele vai evoluindo a cada momento, a cada tempo, né? De tempos em tempos. E é realmente isso que a rotina faz. Ela te deixa cansado durante um tempo e depois ela vai te regenerando. E aí você vai buscando. Você tem essa questão de querer buscar mais e mais para você não se sentir naquela coisa monótona, que é isso que a gente tava falando, ser 1% melhor a cada dia. Igual você falou, não é fácil. A real é que não é fácil. E tem dia que eu tenho até raiva de mim. Falo, o que que eu tô arrumando? Hoje foi um dia que eu tava com raiva de mim. Fui correr. Falei, cara, acordei cedo, 4h40 da manhã. Fiz um monte de coisa e fui correr nessa rampa. Corri 6 km, dando tiro de 500 metros. Falei, meu, tô louco, tô maluco. Depois você na história isso. O Eduardo acaba comigo, que é o cara que passa o treino pra mim. E a real é essa, que de fato não é fácil no começo e você se provocar constantemente vai fazer dar passos numa direção de sempre melhorar. É uma coisa que eu levo muito para mim, que nada é tão bom que não possa ser melhorado. Esse é um ponto principal. E um detalhe, eu acho, Vanessa, que com certeza você deve fazer isso, que eu acho que vale a pena colocar para a galera também, que é o quê? Tenha prioridade. A gente vive num universo cheio de ruídos, cheio de coisas que vêm tentando tirar a nossa atenção. A minha dica aí é defina 3 prioridades, de 2 a 3 prioridades no máximo que você realmente vai agregar valor de tudo que você faz no seu dia, o que é essencial. Tem até aquele livro Essencialismo que eu acho que é um livro muito top. O que é vital para a sua rotina, para o seu dia a dia? Então, eu acho que uma forma de você amenizar esse cansaço, essa fadiga, esse sentimento de que você ficou girando em círculo e não saiu do lugar, é definir. Cara, a minha prioridade é fazer essa atividade, é ir na academia, é ler 2 páginas do livro e sentar para fazer uma janta com a minha família, por exemplo. Entendeu? Então, definir prioridade é fundamental para você eliminar esse sentimento de essa fadiga, porque ela vai acontecer em algum momento e às vezes se ela acontecer no começo, você vai parar, porque quem está começando não está acostumado com essa exaustão que em alguns momentos a gente chega, né? Mas a gente chega É, porque a gente sabe que dali para frente é aquela velha coisa. O que trouxe a gente até um determinado ponto não é a mesma coisa que vai levar a gente para o patamar adiante. Então, a gente tem essa consciência na mente e por isso que a gente repete mesmo ficando com raiva. Às vezes eu fico com raiva de mim mesmo porque eu sim, estou é inventando. igual, é igual eu falei, progresso. Eu primeiro comecei, eu foquei primeiro em cada detalhe da minha rotina assim, primeiro eu comecei a ir para academia.
Aí já era o ponto. Eu primeiro comecei a acordar cedo e ir para academia. Foi o primeiro ponto. Não tinha outra coisa além disso. Era acordar cedo, beber água, alimentação. Eram meus 3 pontos aí, se a gente for colocar. Que era acordar cedo, beber no mínimo 2 litros de água e ter alimentação mais saudável. Isso aí foi os meus 3 primeiros pontos. Porque eu falei assim, cara, eu tenho que focar primeiro nisso. E aí depois eu incluo outras coisas. Aí depois eu vim com a questão da leitura. Comecei a ler 15 a 20 minutos por dia. Eu determinei tempo nessa questão da leitura porque eu acho que para mim era melhor na época. Aí depois eu coloquei assim, eu acho que eu vou ler de 5 a 10 páginas, porque aí a leitura assim desenvolvendo, né, parecia melhor do que eu determinar um tempo. Então assim, eu me adaptei. Primeiro eu comecei determinando tempo, depois eu não conseguia mais, eu falei, não, vou determinar aqui páginas. Hoje, será que hoje eu vou me superar? Hoje eu vou ler 10 páginas. Só que eu tenho que ler entendendo. Se eu não tô lendo, a partir do momento que eu li, já falei assim, cara, eu não tô entendendo mais nada. Vou dar uma pausa aqui pra. Porque tem livros que são muito complexos, gente. Tem Sim, livro é que mais você lê denso. uma página, você já fala assim, cara, o que eu tô lendo? O que tá acontecendo? Vou ter que ler de novo. Então, isso já é essa questão assim, às vezes você lê 5 páginas, mas são 5 páginas com conteúdo total, assim, extremo, assim, pesadíssimo, que você tem que aprender, que ele vai realmente fazer muito efeito na sua vida. Aí depois eu saí dessa parte da leitura, aí que eu fui para a meditação, porque a meditação é boa para quem tem ansiedade. Eu tenho muita Sim. ansiedade. Então, como eu tenho ansiedade, eu falei assim, vou testar a meditação. E eu testei vários métodos até eu conseguir, realmente conseguir. Porque primeiro eu comecei com aquela de bebê, que é aquele som da natureza, você coloca antes de dormir, para você conseguir dormir. Ou então, para colocar bebê para dormir, você coloca o som da natureza. Aí eu comecei com esse. Aí depois eu falei assim, agora que eu já consigo ouvir som da natureza e me sentir tranquila e dormir, porque eu testava, será que eu vou conseguir dormir com o som da natureza? Aí eu comecei a colocar para me dormir. Aí depois eu comecei com essa questão de tentar me concentrar no que a mulher da meditação falava, eu não conseguia. Aí eu falei assim, vou tentar a técnica da projeção, né? Que é me imaginar para ver como que tá o meu conceito de autoimagem. E aí depois que eu tava me concentrada assim, tipo, eu me concentrei me imaginando Vanessa, que eu já via aí eu falei assim, agora eu posso fazer a meditação. E eu sempre faço isso, eu me concentrar em me ver, aí eu vejo Vanessa, aí depois, com a meditação, eles falam assim, faça a percepção do seu corpo. Aí eu me imagino, assim, eu sinto a minha mão, aí tem que sentir a batida do coração, aí você sente a respiração. Aí eu percebi que eu vou para academia, eu me canso menos, porque eu consigo respirar. Porque quando a gente está Sim. muito cansado, a gente não tem esse controle de respiração. E aí, quando você pratica meditação, você já começa a ter esse controle. Porque você não Controle. faz meditação um dia, você faz meditação todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, 3 vezes na semana. Sim. E aí isso vai, né, treinando, porque tudo é treino. Aí você treinou, você está aprendendo, você está evoluindo. Então, assim, eu sinto essa questão da meditação hoje como algo para mim que é essencial, porque me ajuda a não ter esse cansaço, assim, sabe? Quando eu fico ansiosa, eu já sei, cara, vou parar aqui e vou Eu meditar um vou. pouco, vou respirar, vou me concentrar para me conseguir terminar aí minha rotina. Atividades. Então, assim, eu comecei realmente com esses 3 passos. E eu acho que, assim, muito legal essa questão aí de você destacar, assim, 3 coisas essenciais. Porque realmente eu tive 3 prioridades. Que era Sim. a alimentação saudável, a beber água, né? Porque a gente tem que ficar bem hidratado para não ter desidratação, não ter problema nos rins, que é muito importante isso. E a terceira, que foi essa questão de exercitar-se, né? Eu tava totalmente sedentária. Eu tava num nível de sedentarismo que eu ia até o mercado da minha casa, que não é nem assim, na rua seguinte, e eu tava cansada. Eu chegava em casa, eu tinha que sentar. Eu tinha essa necessidade de qualquer lugar, eu ter que sentar. E aí eu já tava falando, cara, eu tô incomodada com isso. Por que, que eu quero sentar em todo lugar que eu vou? Não tem sentido. E aí entra essa questão aí do porquê que você está fazendo alguma coisa. Tem que ter um sentido. Exatamente. É, exatamente. E aí agora você pode finalizar aí como você quiser, Não, que eu eu já. acho que assim, não, eu acho que foi top demais. Não sei o que a galera achou. Pelos comentários que eu vi aqui, parece que foi bem bacana. A gente falou sobre basicamente tudo, né, de forma bem ampla, né, Vanessa? A gente foi Com desde exemplos. exemplo prático de dia a dia, do que a gente faz mesmo.
deixou claro que não é uma coisa tão fácil e que mais do que isso, cada um deve ter a sua rotina ideal, né? E lógico, a gente trouxe exemplos, insights e formas de se fazer. Eu acho que o grande aprendizado que tem que ficar é a rotina, ela vai te libertar. Ela vai fazer você gastar menos energia e talvez menos tempo em um determinado momento. Então, e acho que o ponto de partida, na minha opinião, eu não sei o que você acha, mas é a gente simplesmente começar. E aí tem uma coisa que eu falo muito que é a frequência ela vai vir antes da excelência, gente. Primeiro a gente vai ser frequente, depois a gente vai ser Depois vai ser excelente. excelente. Primeiro a gente começa, igual você comentou. Eu também não comecei meditando do jeito que eu medito hoje, me concentrando na minha respiração. Pô, comecei totalmente torto, totalmente errado, sem saber por onde ir, mas começa. Então, é dar 1%, dividir prioridades e aquela velha frase, né? A gente está numa vida que é uma jornada e não um tiro de 100 metros, né? Sim. Então, acho que... Mas uma coisa que eu quero destacar, por mais que você não comece excelente, você tem que ter na cabeça que você tem que você tem que executar com excelência depois de um tempo. Você tem que Exatamente. começar a ter frequência, mas você tem que ter excelência. Buscar Porque é excelência. igual, porque, por exemplo, se você, eu vou dar um exemplo assim da academia que eu acho que é o exemplo mais prático assim para as pessoas entenderem. O meu professor chegou para mim e falou uma coisa muito interessante que eu quero falar aqui para vocês. Ele disse para mim que, por exemplo, quando você estava fazendo um exercício na academia, se você não contrair o músculo, você vai só estar pegando peso à toa e nunca vai crescer. Porque você tem que executar da forma correta. Você tem que, além de executar o exercício da forma correta, na movimentação correta, sem estar afobado demais, você também tem que se concentrar para fazer aquilo certo. Sim. Então, se você não fizer isso, você só vai ser mais um bobo fazendo as coisas de qualquer jeito. E aí você nunca vai evoluir. Então, você tem que ter isso. Você começa com a frequência e depois você vai buscando a excelência. Você não pode ficar parado. Nossa, eu já fiz, eu tô fazendo, tá tudo bem. Não. Você tem que se desafiar também. Você tem que mostrar que você consegue ir além daquilo que você está fazendo. Ô, Vanessa, eu queria agradecer aí do fundo do coração pela disponibilidade do tempo, pela disponibilidade do conhecimento. Acho que gerou muito valor. A gente falou de muita coisa prática. E a ideia dessa live que eu faço todas as terças-feiras às 8 horas é exatamente essa. Trazer, eu chamo de projeto Evolution, né? Que é um projeto de evolução. A gente trazer ideias que as pessoas possam implementar no dia a dia de forma simples e rápida, que vai trazer um resultado de evolução. Um resultado de crescimento, seja profissional, pessoal, às vezes até financeiro, né? Eu vi que o Beto comentou que impacta mesmo no financeiro. Impacta muito no financeiro. Então, eu queria deixar aí meu Você produz agradecimento, mais. deixar meu agradecimento sincero para você por essa Obrigada, você também pela disponibilidade. oportunidade. Vou me despedir aqui de todos vocês. Muito obrigada. Agora o Yuri vai terminar aí a live. Obrigada, um beijo para todos vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre essa questão de produtividade saudável e organização, me sigam e me acompanhem. Eu também tenho as outras redes sociais também. Um beijo, tchau, tchau. Muito obrigada, Beijão, Yuri, até pela mais. oportunidade, tá Boa bom? noite. Obrigadão. Boa noite. Galera, eu quero agradecer pela presença de cada um de vocês. A live ela vai ficar salva, aproveita. Se quiser voltar em algum tempo, volta. Assiste alguma ideia, assiste de novo. E um grande beijo no coração de cada um de vocês. Uma ótima noite. Fiquem com Deus.